Olá, eu sou a Adna e hoje eu quero refletir com você sobre o assunto da oração. Se Deus sabe de todas as coisas, então por que orar? Por que investir tempo em oração, falando com Ele sobre tudo aquilo que nós precisamos, pensamos e sentimos em oração? Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre isso. Se Deus sabe o fim desde o começo, então qual o sentido da oração? Pensar isso revela o que está no nosso coração e a nossa visão em relação à oração. Como que a gente enxerga a oração? Para nós, a oração, então, tem uma visão utilitarista, uma visão de qual a utilidade da oração, qual o benefício dessa oração. Será que a gente olha para a oração apenas como uma lista de pedidos para apresentarmos a Deus? Quase como uma lista de supermercados, que a gente coloca ali os itens e aí a gente vai orando e ticando. Orei pela minha família, orei pelo meu trabalho, orei por aquela preocupação que tem tomado o meu coração. Qual é a visão que a gente tem da oração? Quando a gente vai parar para pensar sobre isso, talvez muitas pessoas vão pensar e considerar e resumir que a oração é falar com Deus. Sim, em um certo sentido, oração é falar com Deus. Mas será que é só isso? Será que oração é só falar com Deus? Como se isso fosse algo pequeno, trivial? Veja, nós estamos falando do Deus, o Deus criador de todas as coisas, sustentador, o Deus santo, santo, santo. Então, só o fato de poder falar com Ele já é um privilégio. E nós temos esse privilégio através de Jesus Cristo, do nosso sumo sacerdote e do que Ele fez por nós na cruz. Mas olha, a oração não é só esse privilégio de se achegar a Deus. E de novo, eu quero destacar aqui que falar com Deus não é algo pequeno, é algo grande que Jesus nos dá. De fato, é um privilégio. Mas a oração também é essa oportunidade de sermos ouvidas por Deus. Deus ouve aquilo que nós falamos com Ele. No Salmo 116, versículos 1 e 2, diz que eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou seus ouvidos para mim, e eu o invocarei toda a minha vida. Veja, a palavra de Deus diz que esse Deus grandioso, criador, sustentador de todas as coisas, o Deus amoroso, piedoso, justo, perdoador, gracioso, Ele se inclina para ouvir a oração dos seus filhos. Isso é um grande privilégio. Sim, Deus sabe de todas as coisas. Isso é verdade. Isso se chama transcendência. Deus acima e além de todas as coisas. Antes mesmo de falarmos qualquer palavra, Ele já conhece o nosso coração. Ele já sabe aquilo que vamos verbalizar, digamos assim. E isso deveria gerar em nós, inspirar em nós ainda mais louvor e adoração a Ele. Então sim, a oração é falar com Deus, mas também é ouvir a Deus, ser ouvida por Deus. Então, dentre essa questão da oração, de sermos ouvidos por Deus, ouvidas por Deus, isso é um grande privilégio porque também revela dessa comunicação que nós podemos ter com o nosso Deus. Desse aspecto da comunhão que nós podemos ter com Deus através da oração. Isso é possível porque Cristo nos dá esse privilégio. Veja, nós poderíamos simplesmente entrar num cômodo e em silêncio Deus ler a nossa mente? Sim, claro, Ele pode todas as coisas e Ele conhece todas as coisas. Mas quando nós temos esse momento e essa oportunidade de orarmos e falar com Ele, nós podemos crescer no nosso relacionamento com Ele. Nós podemos passar a conhecê-lo mais,
diante de tudo aquilo que Ele é. Então, o fato de orarmos e falarmos com Deus nos revela esse amor gracioso, esse perdão que só Ele pode nos dar. E nós podemos conhecê-lo mais orando, desfrutando dessa disciplina espiritual que é a oração. Há um livro bem pequenininho e ele se chama assim, Questões Cruciais. A oração muda as coisas? Do R.C. Sproul. E ele diz assim: há algo errado na pergunta se Deus sabe tudo, por que devemos orar? A pergunta supõe que a oração é unidimensional e é definida apenas como súplica ou intercessão. Pelo contrário, a oração é multidimensional. Então veja, não é só falar com Deus, mas é ser ouvida por Deus. É nesse relacionamento, nessa comunhão, nesse privilégio e nessa oportunidade que temos de louvar ao Senhor, de orar e conversar com Deus. A soberania de Deus, o fato de Deus saber todas as coisas desde o início, não anula a oração de adoração. Justamente por Deus saber de todas as coisas, nós podemos louvá-lo, adorá-lo. Isso deve inspirar o nosso coração. Veja, a presciência ou conselho determinativo de Deus não nega a oração de louvor. Ela abre espaço para nós louvarmos ao Senhor. A única coisa que ela deveria nos dar é maior razão para expressarmos nossa adoração por quem Ele é. Se Ele sabe o que eu vou dizer antes que eu o diga, seu conhecimento, em vez de limitar a minha oração, aprimora a beleza do meu louvor. Então, minha querida irmã, eu falo isso com muita humildade de quem ainda precisa lutar com o meu coração para que as minhas orações não sejam como listas de pedidos e de supermercado para Deus, de tudo aquilo que eu preciso, de tudo aquilo que eu quero, mas de alguém que está cada vez mais aprendendo como orar em louvor, em comunhão, em relacionamento com Deus. E é isso que eu desejo para você, que você possa crescer na sua vida de oração, crescer no seu relacionamento com Deus, porque pedir as coisas ao Senhor vai ser um resultado desse nosso relacionamento com Ele. Sabendo que Deus é um Pai amoroso, eu vou louvá-lo por seu amor e também vou apresentar a Ele as minhas questões, as minhas súplicas, as minhas necessidades. Sim, Ele sabe de tudo isso, mas Ele tem prazer em se inclinar para ouvir a nossa oração e para ter esse nosso momento de comunhão como filhas que buscam se comunicar com o seu Pai. Que Deus abençoe a sua vida de oração e que juntas, quem sabe, talvez tenhamos a oportunidade de orarmos quando nos encontrarmos. Que Deus abençoe a sua vida.